Queria destacar que o Itamaraty faz parte de um governo e a política externa deve fazer parte de um projeto escolhido nas urnas e iluminado pela democracia. E é natural que um governo eleito com um projeto de mudanças profundas no Brasil tivesse uma política externa diferente das anteriores, que correspondiam a outros projetos políticos. Em 4 dimensões principais, o Itamaraty, na minha gestão, procurou contribuir para essas mudanças. A primeira é o comércio internacional e a inserção econômica. Nós implementamos uma política comercial compatível com o objetivo de abrir e dinamizar a economia e transformar o Brasil numa verdadeira economia de mercado, competitiva, moderna, diversificada, sem dependência do Estado, capaz de gerar empregos de qualidade para todos, com agro, indústria e serviços todos pujantes. A economia fundamentalmente estatal que tínhamos, onde até grandes empresas dependiam do Estado, onde praticamente todos os atores econômicos dependiam de conexões políticas para o seu modelo de negócios, onde os recursos da nação eram alocados seguindo uma lógica político-partidária e não uma lógica econômica, gerou estagnação, atraso e imensas oportunidades para a corrupção. Uma política comercial muito tímida reforçava esse processo. Diante disso, adotamos, na minha gestão, a política comercial mais ambiciosa e mais intensa que já tivemos. Montamos um conjunto dinâmico de parcerias internacionais. Concluímos as negociações de 2 grandes acordos de livre comércio, com a União Europeia e o EFTA. Avançamos nas negociações com Canadá, Singapura e Coreia. Decidimos pela abertura de negociações com a Indonésia e o Vietnã. Concluímos instrumentos de várias naturezas, sempre favoráveis aos negócios, com os Estados Unidos, China, Índia, Japão, Israel, Emirados Árabes, Arábia Saudita e muitos outros. No Mercosul, tivemos, em 2019, com a presidência brasileira no 2º semestre daquele ano, aquele que foi considerado o ano mais produtivo da história do bloco, onde concluímos acordos importantes entre os sócios, para dar apenas um exemplo, o acordo de facilitação de comércio, que elimina barreiras não tarifárias entre eles. Adotamos uma nova atitude na OMC, derrubando velhos preconceitos negociadores e assumindo um papel de protagonismo no processo de reforma da organização, com iniciativas concretas como a adesão ao acordo de compras governamentais e propostas de eliminação de subsídios industriais e agrícolas que distorcem o comércio. Redobramos os esforços na promoção comercial, através do próprio Itamaraty e da Apex, com reconhecido aumento da eficiência em todos os setores, entre os quais gostaria de destacar as vendas do agronegócio e dos produtos de defesa. Colocamos o Brasil a um passo de iniciar o seu processo de tornar-se membro da OCDE. Ao aderir àquela organização, o Brasil fixará normas e se sujeitará a padrões das principais sociedades democráticas e economias de mercado do mundo, tanto em áreas clássicas do intercâmbio econômico, como os investimentos e as transferências financeiras, como em áreas tão ou mais importantes para o nosso processo de transformação, como a educação, o combate à corrupção e a sustentabilidade ambiental. A segunda dimensão é a segurança e o combate ao crime organizado na nossa região para a defesa da democracia. Identificamos que o crime é o principal obstáculo à consolidação democrática e à prosperidade na América Latina e especialmente na América do Sul. Debelar o crime organizado em todos os seus aspectos, narcotráfico, terrorismo, tráfico de pessoas, tráfico de metais preciosos, corrupção e lavagem de dinheiro, que serve a todos esses delitos, eis o principal requisito para a integração regional, um dos objetivos da nossa Constituição. Para enfrentar a grande ameaça do crime e defender a democracia, participamos da criação do PROSUL, uma nova entidade de integração sul-americana, alicerçada na democracia. E atuamos em várias frentes bilaterais, regionais, mundiais, com destaque para a OEA. Não podemos falar seriamente de democracia no continente americano, nem de crescimento econômico sustentável, enquanto não debelarmos o crime organizado. A terceira dimensão é o nosso trabalho nos organismos internacionais. Sempre insistimos na necessidade do bom funcionamento, transparência e eficiência dos organismos internacionais. Propugnamos pelo papel preponderante dos Estados-membros e não dos secretariados, de acordo com as próprias cartas constitutivas desses organismos. Partimos do princípio da possível e necessária complementariedade entre a dimensão nacional e a esfera multilateral de ação. Recusamos o automatismo multilateralista, aquilo que eu chamei o multilateralismo mágico, a crença irracional de que basta dar tratamento multilateral a um tema para que tudo se resolva. Trabalhamos para que o do multilateralismo seja respeitado e não substituído por um pensamento único. Se o Brasil quer ser livre e próspero,
precisa promover, no plano internacional, as condições necessárias a essa liberdade e prosperidade. Condições que, por sua vez, serão benéficas a todas as nações. O Brasil não pode fugir à sua responsabilidade de colocar sua força no mundo em favor dos valores do povo brasileiro, os valores da liberdade e da dignidade humana, que são essencialmente aqueles consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Assim, nós nos dedicamos, durante a minha gestão, a defender o direito à vida, a liberdade de crença, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, o direito de todas as pessoas de escolher seus governantes, e aqui cito entre aspas, em eleições honestas, segundo um processo que salvaguarde a liberdade do voto, fecha aspas, conforme consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa atuação não é um luxo, é um dever. Seguimos aqui, escrupulosamente, o princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos, bem como da cooperação entre os povos e o repúdio ao terrorismo e ao racismo. A quarta dimensão é a dos relacionamentos bilaterais. Nós abrimos novas frentes de promoção dos nossos interesses concretos com os mais diversos parceiros: União Europeia, China, Índia, Estados Unidos, Japão, Rússia, Reino Unido, Israel, Ucrânia, Líbano, Polônia, Hungria, países do Golfo, Austrália, Alemanha, Itália, Portugal, Espanha, França, países do Benelux, países escandinavos, Canadá, todos os países da América do Sul e muitos países da América Central e do Caribe. E concebemos uma nova relação com a África, baseada na busca da integração comercial, cooperação na segurança e promoção dos valores de identidades comuns. No Oriente Médio, conseguimos a elevação concomitante das nossas relações, tanto com Israel quanto com os países árabes. Naquele período, aconteceram os maiores avanços no processo de paz no Oriente Médio em décadas, com o apoio do Brasil. E aqui um pequeno detalhe, mas gostaria de citar: no dia em que foi assinado o acordo de paz entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, eu fui contactado tanto pelo chanceler de Israel quanto pelo chanceler dos Emirados Árabes para se congratularem por aquele momento especial e reconhecerem a contribuição do Brasil para os horizontes que se abriam no Oriente Médio. Bem, nessas relações bilaterais, nós não procuramos um mínimo denominador comum. Ao contrário, procuramos dinamizar e valorizar cada relação bilateral de acordo com as suas potencialidades e a partir de convergências de visão e não apenas das circunstâncias imediatas. Acreditamos que a paz e a cooperação não nascem da renúncia à identidade e aos seus próprios sentimentos, mas sim do respeito mútuo, da autoconfiança e do orgulho de cada nação. À luz de todas essas considerações, senhor presidente, gostaria de falar do famoso binômio ideologia-pragmatismo, um binômio equivocado, ao qual, infelizmente, se reduzem praticamente todas as análises de política externa no Brasil. O pragmatismo diz respeito à busca dos melhores caminhos para chegar a um determinado objetivo, mas o pragmatismo não pode ser um objetivo em si mesmo. Quem não sabe para onde está indo não pode escolher o melhor caminho. Eu apresentei desde o começo quais eram os objetivos da política externa brasileira dentro da implementação de um projeto de nação. Essa política tem sido qualificada de ideológica por dois tipos de observadores: aqueles que discordam dos objetivos, sem, no entanto, apresentar objetivos alternativos, e aqueles que, a meu ver, erroneamente, acreditam que se pode construir uma política externa eficiente sem uma estratégia de transformação nacional e de inserção internacional que a ela corresponda. O objetivo da política externa brasileira aqui, sob orientação do presidente Jair Bolsonaro, procurei implementar, era o de contribuir para um Brasil grande, livre, consolidado como uma das grandes democracias do mundo, com uma economia de mercado mundialmente competitiva, em linha com os melhores padrões dos países desenvolvidos, na educação, no meio ambiente, na economia, com liberdade e oportunidade para todo o povo brasileiro. Criar um Brasil onde liberdade política e liberdade econômica avançassem inseparavelmente. O objetivo também, sempre deixei claro, não era perpetuar uma estrutura fechada, patrimonialista, clientelista, ineficiente, oligárquica, avessa ao verdadeiro exercício da democracia. Busquei sempre os melhores caminhos para avançar rumo ao objetivo aqui enunciado, seguindo os princípios constitucionais de política externa, dos quais o primeiro é a independência nacional. A defesa de valores, muitas vezes, também é desprezada sob o epíteto de ideológica. Entretanto, estou convencido de que, sem a preservação dos valores, a vida humana, tanto de um indivíduo quanto de uma nação, perde o sentido, perde o significado e perde a direção. E não se trata sequer de trocar os valores pelos interesses materiais. Valores ou interesses
Eis outra falsa dicotomia, pois, sem a estrutura de caráter nacional ou individual que somente os valores proporcionam, eventuais ganhos materiais serão sempre frágeis e efêmeros. Perseguindo objetivos e defendendo valores, o Brasil conseguiu, na minha gestão, importantes resultados. Em 2 anos e 3 meses, assinamos 180 atos internacionais, de diferentes tipos, com os mais diversos países e grupos, acordos comerciais, de cooperação técnica, tecnológicos, de investimentos, etc. A média foi mais de um acordo a cada 5 dias. Outro índice dos bons resultados encontra-se na balança comercial, onde atingimos, em 2019, o saldo de 35 bilhões de dólares e, em 2020, o saldo recorde de 50 bilhões de dólares. Diante da pandemia, especificamente, conseguimos também resultados muito significativos. O Itamaraty teve papel central, desde o início, na operação Regresso à Pátria Amada, que trouxe dezenas de brasileiros que se encontravam isolados em Wuhan, na China. E, a partir daí, o Itamaraty executou a repatriação de mais de 38 mil brasileiros, a grande maioria em aviões ou ônibus fretados pelo governo brasileiro através do Ministério das Relações Exteriores. Muitos desses brasileiros se encontravam em situação de desvalimento no exterior e trouxemos de volta os brasileiros, tanto de países onde eles se encontravam aos milhares, quanto de países onde havia só um único brasileiro necessitado de repatriação. Ninguém ficou para trás. Foi a maior operação consular e humanitária da história do Itamaraty. No combate à Covid, propriamente dita, onde a definição das estratégias coube primordialmente ao Ministério da Saúde, o Itamaraty atuou para viabilizar as importações de doações, de equipamentos, itens de proteção pessoal e para a execução da estratégia de vacinação. Recebemos doações significativas de países como China, Estados Unidos, Japão e Alemanha. Ajudamos também, na medida das nossas possibilidades, países amigos, de diferentes maneiras. Em janeiro de 2020, logo no início do que viria a ser a pandemia, postos do Itamaraty no exterior foram instruídos a começar a prospecção de pesquisas de medicamentos e vacinas, em coordenação com o Ministério da Saúde. Manifestamos, desde junho de 2020, a intenção de aderir ao consórcio COVAX da OMS, tão logo essa iniciativa foi definida, e dela participamos ativamente desde então. Graças à qualidade das nossas relações com a Índia, fomos o primeiro país do mundo a receber vacinas exportadas por aquele país. Graças à relação madura e construtiva com a China, fomos o país do mundo que mais recebeu vacinas e insumos de vacinas fabricados naquele país. Obtivemos o desembolso de $1 bilhão do Banco do BRICS em favor do Brasil para o combate à pandemia. E o Brasil está participando de todos os 12 projetos escolhidos para serem financiados pelo BRICS, em concorrência pública, que se dedicam à busca de medicamentos e vacinas, entre outros aspectos. Com os Estados Unidos, estamos participando das reuniões de um grupo de autoridades de ciência e tecnologia de 14 países, coordenado pelos Estados Unidos, para compartilhar a investigação científica sobre a Covid. A qualidade das nossas relações com o Reino Unido contribuiu para a consecução de um contrato com a Oxford AstraZeneca, que permite ao Brasil, já nesses próximos dias, pelo que se noticia, tornar-se um dos únicos países do mundo que estão passando do status de importadores àquele de produtores de vacinas com transferência integral da tecnologia. Ao final da minha gestão, no Itamaraty, estavam disponíveis no Brasil aproximadamente 30 milhões de doses de vacinas contra a Covid, bem como insumos para a produção de mais cerca de 30 milhões de doses. O Brasil já era, naquele ponto, o 5º país com maior aplicação de doses de vacina no mundo, em números absolutos, e, dentro do G20, era o 10º em números relativos. Portanto, das cerca de 82 milhões de doses que hoje figuram no vacinômetro, como já distribuídas, e que fazem do Brasil agora o 4º país que mais vacina no mundo, cerca de 60 milhões de doses chegaram ao Brasil durante a minha gestão ou foram produzidas com insumos importados durante a minha gestão no Itamaraty. Desse modo, em suma, conduzir uma política externa voltada para o objetivo de construir um Brasil melhor e que, especificamente, contribuiu de maneira efetiva para o enfrentamento da pandemia. Muito obrigado, presidente.